Estados Unidos encontram financiamento disponível no Pentágono e anunciam um novo pacote de ajuda à Ucrânia avaliado em 300 milhões de dólares. Leonid Volkov, o principal aliado de Alexei Navalny, foi atacado com um martelo perto da sua casa na capital da Lituânia. Pelo menos 10 palestinianos mortos após ataque israelita no centro de Gaza. O primeiro-ministro de Israel insiste que vai alargar a ofensiva terrestre. Rafa. 2 meses depois de alertarem para a falta de dinheiro para enviar armas para a Ucrânia, os Estados Unidos encontraram financiamento disponível no Pentágono para anunciar um novo pacote de ajuda avaliado em 300 milhões de dólares. This package is the 55th tranche of assistance and is valued at up to $300 million and includes capabilities to support Ukraine's immediate air defense, artillery and anti-tank requirements. Em França, a Assembleia Nacional votou a favor do acordo de segurança franco-ucraniano assinado no mês passado por Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky. O acordo, com a duração de 10 anos, prevê uma assistência global à Ucrânia na guerra contra a Rússia. No terreno, na cidade ucraniana de Kryvyi Rih, cidade natal de Zelensky, um ataque com mísseis russos atingiu 2 prédios residenciais. 3 pessoas morreram e 38 ficaram feridas, entre elas 10 crianças, segundo as autoridades locais. O presidente ucraniano enviou as condolências às famílias das vítimas e garantiu que o país vai ganhar a guerra. Do lado da Rússia, as televisões transmitiram imagens que mostram as consequências do ataque de drones de longo alcance em Belgorod. O Ministério da Defesa russo afirmou que os combatentes ucranianos fizeram pelo menos 4 tentativas para entrar na região. Leonid Volkov, o principal aliado de Alexei Navalny, foi atacado perto da sua casa na capital da Lituânia. Kirill Yarmysh, antiga porta-voz de Navalny, disse que o agressor partiu uma janela do carro de Volkov, lançou-lhe gás lacrimogéneo para os olhos e começou a bater-lhe com o martelo. Numa mensagem vídeo, o aliado de Navalny acusou diretamente Vladimir Putin. Volkov era responsável pelos escritórios regionais e pelas campanhas eleitorais do principal opositor do presidente russo. O ataque acontece quase um mês depois da morte inexplicável de Navalny numa colónia penal do Ártico. Pouco antes de morrer, Navalny apelou aos apoiantes para irem às urnas ao meio-dia do próximo domingo, o último dia das presidenciais, para demonstrarem o seu descontentamento com o Kremlin. A agência noticiosa independente russa Medusa disse que entrevistou Volkov antes do ataque e perguntou-lhe sobre os riscos para a equipa de Navalny. O principal risco é que todos nós seremos mortos, disse Volkov. Um cidadão lituano detido no final de dezembro na fronteira entre a Lituânia e a Bielorrússia morreu numa prisão bielorrussa. As autoridades lituanas só tiveram conhecimento da morte após repetidas tentativas de contacto com o detido. Buvo daug kartų prašyta, kreiptasi dėl susitikimo, kadangi jo negavom, parašėm dar vieną notą. Ir kaip atsakymą į šitą notą gavom skambutį iš Baltarusijos institucijų, kad susitikimo organizuoti nepavyks, kadangi Lietuvos pilietis yra miręs. Surpreendidas e indignadas com a morte do homem, cuja idade e nome não foram revelados, as autoridades de Vilnius estão a exigir explicações a Minsk. Šiandien gavom notą iš Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos, kurioje yra patvirtinamas Lietuvos piliečio mirties faktas ir data. Tačiau kol kas daugiau jokios kitos informacijos nesam gavę, todėl yra dar kartą paprašyta pateikti visą informaciją apie šito įvykio aplinkybės. Kokios priežastys yra mirties, kodėl taip įvyko, ar jam buvo suteikta medicinė pagalba, kodėl taip ilgai nebuvo leista susitikti konsului su Lietuvos piliečiu. Segundo a embaixadora, muitos cidadãos lituanos são detidos na Bielorrússia por diferentes razões. Na maioria dos casos, as autoridades são informadas por pessoas que perderam o rastro de familiares.
O governo da Moldova convocou o embaixador russo no país para pedir explicações sobre a decisão de Moscovo de abrir mesas de voto para as eleições presidenciais na região separatista da Transnistria sem o consentimento de Chișinău. Statul Republica Moldova acționează acolo unde poate să controleze mediul și corespunzător nu vom admite să fie încălcări pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale. În rest, așa cum am spus, nota de protest a fost înaintată ambasadorului Vasnetsov și, încă o dată, repet, toată lumea trebuie să respecte statul Republica Moldova și, prin aceasta, cetățenii Republicii Moldova. O embaixador disse que a diplomacia de Moscovo respeitaria o direito de voto de todos os cidadãos russos. Огромное количество обращений поступило в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, в Министерство иностранных дел Российской Федерации, в посольство тоже, с просьбой обеспечить законное право на волеизъявление. Na segunda-feira, uma publicação próxima do regime separatista de Tiraspol anunciou que a Federação Russa vai abrir 6 assembleias de voto na região da Transnistria e que mesmo as pessoas com passaportes caducados ou da era soviética poderão votar. As eleições presidenciais russas realizam-se de 15 a 17 de março. A votação estende-se aos territórios anexados, incluindo a Crimeia e várias zonas na Ucrânia ocupadas pela Rússia. Pelo menos 10 palestinianos foram mortos num ataque aéreo israelita em Deir al-Balá, no centro da faixa de Gaza, na noite de terça-feira. Entre as vítimas mortais, 3 crianças e uma mulher. Os raids israelitas chegaram também a vários pontos da Cisjordânia ocupada, onde pelo menos 4 palestinianos morreram. Um deles, um jovem que foi baleado no chão de um hospital em Jenin. O primeiro-ministro de Israel insiste que vai alargar a ofensiva terrestre a Rafah. A cidade no sul de Gaza é local de refúgio para metade da população do enclave. O chefe do governo israelita garante que está a ser minimizado o número de vítimas civis. Desde o início do conflito já foram mortos mais de 31 mil palestinianos em Gaza, entre eles 12.300 crianças. 8 mil estão desaparecidos. Os feridos são quase 73 mil. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido pediu a Israel que abra o porto de Ashdod para permitir a entrada de ajuda em Gaza por mar. Ainda assim, David Cameron deixa claro que a assistência por terra é a melhor forma de fazer chegar o apoio e por isso não pode ser substituída. A Força Aérea dos Estados Unidos entregou mais comida ao norte do território por via aérea. Foram lançados 16 pacotes de alimentos com arroz, farinha, leite, massa e comida enlatada. O presidente português já começou a receber os partidos políticos e coligações que vão formar a Assembleia da República e prometeu indigitar o novo primeiro-ministro logo que sejam conhecidos os votos dos imigrantes. Até a próxima quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa recebe os partidos por ordem crescente de representação parlamentar. A nova Assembleia da República poderá entrar em funções no início de abril. Quanto ao novo governo, dependerá das reuniões do presidente com os partidos. Nos últimos anos, entrou em funções cerca de um mês depois das legislativas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-chefe de Estado americano Donald Trump conquistaram esta terça-feira as nomeações presidenciais. Será a primeira vez desde 1956 que 2 candidatos repetem um confronto em eleições presidenciais americanas. Biden precisava de 1.968 delegados para ganhar a nomeação. Ultrapassou esse número ao vencer as primárias democratas da Geórgia. Já Trump assegurou os 1.215 delegados necessários com o triunfo no estado de Washington. A polícia brasileira informou que libertou os 17 reféns de um homem armado que assaltou um autocarro lotado na terça-feira. Os passageiros foram retidos no interior da viatura durante 3 horas e pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. De acordo com a polícia local, a libertação dos reféns exigiu um longo trabalho de negociação com o assaltante. O autocarro encontrava-se estacionado numa rodoviária no Rio de Janeiro quando o homem de 29 anos disparou contra o veículo. O porta-voz da Polícia Militar garantiu que o homem se entregou às autoridades e que se encontra agora detido. O foguetão Kairos da empresa privada japonesa Space One explodiu segundos depois do seu lançamento na região oeste do país, mas até ao momento não há registro de feridos ou vítimas mortais.
A Space One tinha adiado várias vezes o lançamento do foguetão, a última das quais no sábado, depois de ter detectado um barco nas proximidades. Caso o lançamento do Cairo tivesse sido bem sucedido, a Space One teria sido a primeira empresa privada japonesa a colocar um satélite em órbita. Sediada em Tóquio, a Space One foi criada em 2018 com investimentos de grandes empresas japonesas. A maior mesquita da região belga da Valónia foi inaugurada em Liege depois de mais de 10 anos em construção. Financiada exclusivamente pelos fiéis e pelo Centro Cultural Turco, a mesquita do Sultão Suleiman não recebeu subsídios belgas nem donativos estrangeiros, mas custou 4,5 milhões de euros. O moderno complexo branco de 1.300 metros quadrados acolhe atualmente cerca de 600 fiéis de todas as origens. Notre idée, ce n'était pas de faire une architecture liée à l'Anatolie centrale, ou au Moyen-Orient ou à Afrique du Nord. C'était d'arriver à une universalité, donc à une belgitude. O edifício foi construído numa antiga mina de carvão onde trabalharam várias gerações de turcos. Em 1964, um acordo bilateral assinado entre Ankara e Bruxelas permitiu que milhares de trabalhadores turcos, principalmente da Anatólia Central, viessem trabalhar para a Bélgica. Hatay'a düşmez. En azından, c'est une grande fierté pour moi d'être revenu, d'être imam, parce que j'ai grandi avec eux, je les connais, ils me connaissent. On peut faire un travail ensemble. On aimerait bien recevoir tout le monde, faire des activités ensemble, montrer qu'on vit ensemble, qu'on est aussi belge, qu'on fait partie de cette communauté. Para além da mesquita dedicada ao culto, a estrutura inclui também um centro cultural aberto a todos, onde podem ser desenvolvidas conferências, formações e convívios.